Neste vídeo estão sistematizadas a vivência universidade, a Jura, a trilha ecológica, a vivência realidade campo, a imersão aos agrestes de Pernambuco e a Marcha das Margaridas, trazendo um pouco de nossa imersão neste quinto período do Bacharelado em Agroecologia, Campesinato e Educação Popular. Neste período, iniciamos a ação no etnoagroecossistema, analisando e compreendendo as complexas relações, considerando as especificidades dos territórios e promovendo um conjunto de técnicas e práticas de manejo, sempre de forma participativa, além de crítica e criativa, possibilitando uma intervenção corresponsável em direção à promoção da soberania alimentar e nutricional e da sustentabilidade. A trilha ecológica é um exercício metodológico elaborado pelo camponês Jones Severino, que consiste em visitar e observar 3 áreas ecologicamente distintas, sendo elas, respectivamente, um ambiente de floresta primária, um roçado convencional e uma área de agricultura diversificada com estratos diferentes, com a finalidade de estimular a capacidade cognitiva sobre as diversas dimensões e sucessões naturais. Nos sistemas diversificados ou sucessionais, conhecidos às vezes também como sistemas agroflorestais, não tem receita de bolo. O princípio é diversificar a produção de acordo com os usos, necessidades, interações, conhecimentos locais, sempre de forma participativa, respeitando a realidade dos agricultores, o que eles já costumam cultivar, o que eles precisam e o que eles desejam. Um dos objetivos aqui é garantir a sustentabilidade. Para atingir a sustentabilidade de um agroecossistema, é importante inspirar nos ecossistemas naturais do local, examinando sua biodiversidade, podendo perceber melhor as conexões, o valor da diversidade para o espaço e como elas garantem a estabilidade e a sustentabilidade do ecossistema. Eles funcionam mantendo a fertilidade e a produtividade e regulando as populações de animais indesejáveis, com potencial de destruir determinadas produções. É fundamental a percepção dos ritmos da natureza. Perceber os períodos de muita e pouca água, com mais e menos tempo de sol, períodos de fartura e escassez, períodos de germinação, crescimento, floração e frutificação, identificar as plantas que costumam crescer em cada ambiente e em cada região, o tempo de crescimento, porte, produções, interações e muito mais. Por isso, a importância de um calendário agroecológico, permitindo sistematizar ações respeitando o tempo da natureza e utilizando seus recursos com mais eficiência. A ideia aqui não é controlar e sim manejar. Uma vez que a diversidade é gerada, ela tende a ser autorreforçadora, além de que mais diversidade garante uma resistência maior a possíveis perturbações, uma recuperação melhor dos danos acometidos e restaura o equilíbrio do agroecossistema mais rápido. A perda da diversidade enfraquece muito as interações que existem entre as espécies e o meio, o que afeta a produção, a ciclagem de nutrientes, a fertilidade do solo e o controle de animais indesejáveis, já que passa a ter menos predadores para eles e mais oferta de alimentos. A capacidade do agroecossistema de se manter reduz, o que leva a mais trabalho para garantir a produtividade, mais utilização de insumos externos e maior insegurança. Uma forma de iniciar uma produção diversificada é a partir de núcleos de fertilidade, iniciando adensando ao máximo área pequena, para com isso multiplicar ao máximo a quantidade de vidas em um espaço e a partir deste núcleo ir expandindo a produção. O adensamento das espécies no agroecossistema, entendendo sempre o que vai substituir o que, as interações de cada cultura no agroecossistema, faz com que plantas indesejadas não tenham espaço para desenvolver, além de contribuir com o processo de sucessão, levando em conta os diferentes estratos e tempo de crescimento de cada cultura, como também os diferentes ciclos. Existem diferentes métodos que trabalham dentro de uma perspectiva de produção diversificada, podendo ser observado em diferentes povos e culturas de diferentes lugares, que praticam e praticavam antigamente, passando e desenvolvendo essas ciências de geração para geração, como cultivo consorciado, cultivo em faixas, cerca viva, quebra-vento, cobertura verde, rotação, repouso da terra e muito mais.
Vamos unir as forças do Ololá. Vamos unir as forças do Ololá. Cabocla de Pina, ela não bandeia. Cabocla de Pina, ela não bandeia. Mas eu tava na praia pegando areia. Eu seguro esse tombo, senão ele arreia. Mas eu tava na praia pescando areia. Eu seguro esse tombo, senão ele arreia. Rena, 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 ona, rena, rena, ona, rena, 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 rena. E sobe as forças do Ololá. Vamos unir as forças do Ololá. Na mata vento clareou e a terra toda estremeceu com o canto da cabocla e seu dançar. O reinado aconteceu. Com o canto da cabocla e seu dançar, o reinado aconteceu. Salve a terra e salve as águas. Salve a terra, pedra e ar. Salve toda a natureza que é sagrada. Salve o rei do Urubá. Salve toda a natureza que é sagrada. Salve o rei do Urubá. Mobilizadas pela reconstrução do Brasil e pelo bem viver, a Marcha das Margaridas é uma das maiores ações políticas de mulheres de toda a América Latina. Nós tecemos essa experiência como um espaço de aprendizagem. A dimensão político-pedagógica é o que nos traz significado para esta caminhada. A luta de Margarida Maria Alves contra a ausência de direitos trabalhistas, o enfrentamento às ameaças constantes numa sociedade injusta aos trabalhadores e às trabalhadoras rurais. Ser semente de Margarida é ser destemida, estar à frente de um sindicato, ser respeitada como uma liderança numa categoria sindical que por muitos anos as mulheres não poderiam se organizar. Ser semente de Margarida é questionar a impunidade dos acusados de sua morte, ainda que 40 anos após o seu assassinato. É reconhecer que o Estado se omite diante da violência agrária, resistir perante as violações de tantos direitos. É enfrentar o desamparo, a negligência, a inação dos sistemas políticos, das autoridades e até mesmo as conexões desses poderes à impunidade em diferentes esferas políticas. A incansável luta dos grupos sociais na defesa de seus territórios tem histórico desde a formação do Estado brasileiro. Ainda que no artigo 5º da Constituição de 88, todos são iguais perante a lei, sem distinção, que aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país
A inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade não está assegurada, mesmo após a promulgação de uma da Constituição que teve maior participação popular. Os direitos inalienáveis dos seres humanos possuem tantas limitações e violações em completo desrespeito ao direito à vida. Se a gente for se estender muito sobre a situação do trabalhador rural, eu acredito não, muita gente não gosta mesmo, entendeu? Agora, eu só deixo de dizer quando eu morrer, porque só Deus, quando Deus mandar minha morte, porque a gente não pode, é um negócio que a gente tem lá dentro, a coisa está dizendo, a gente tem que dizer mesmo, entendeu? É a situação do trabalhador rural. Vários povos, lideranças lutaram, como o exemplo dos povos chucurus, que lutaram por 2 décadas num processo de demarcação de terras indígenas, em constantes ameaças e homicídios de diversas lideranças na comunidade, de modo que foi apresentado à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que o órgão cobrasse do Estado brasileiro a responsabilidade da violação dos direitos à vida, à integridade pessoal e o direito à propriedade coletiva. E assim nos perguntamos, o que o Estado não pode fazer contra as pessoas? O contexto histórico de violência contra os defensores dos direitos humanos levou nomes como o de Maria da Penha, Margarida Maria Alves em petições na Comissão Interamericana por negligência desses casos por parte do Estado brasileiro, ainda com a adoção de pactos internacionais dos direitos econômicos, sociais e culturais. Vivemos de forma crítica no Instituto da Propriedade Privada. A participação política das mulheres tem transformado a história da sociedade brasileira e também enfrentado grandes atentados e desafios dentro das relações de poder e suas interseccionalidades. De 2019 a 2022, segundo o monitoramento independente das organizações da sociedade civil, no Brasil houve 1.171 casos de violência contra pessoas defensoras dos direitos humanos, onde a região Norte e Nordeste apresenta o mais alto índice. É preciso lutar por fim ao ciclo de violência de direitos contra as mulheres. É preciso proteger a vida das nossas guardiãs, como a liderança do Quilombo Pitanga dos Palmares, Mãe Bernadette, e também seu filho Binho do Quilombo. Continuaremos na luta por terra e em defesa do território. É preciso, nesse momento, reafirmar a necessidade da titulação plena da área do Quilombo Pitanga dos Palmares. Quantos outros povos, saberes e modos de vida serão transformados em números estatísticos? O bem viver não nos é possível se em nossos territórios sagrados temos vidas ceifadas.